Você sabe o que a legislação prevê para quem faz publicações na internet que causam danos à vida de outra pessoa? Quando termina o direito de expressão e começa a responsabilidade civil? Você sabe o que é direito ao esquecimento? Estes e outros questionamentos norteiam a nossa discussão de hoje no Fórum, que recebe no estúdio o advogado Rafael Fernandes Maciel e o sociólogo Marcelo Barra. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu te convido a assistir uma reportagem. Nas redes sociais, a vida das pessoas é acompanhada constantemente e por isso é preciso cautela na hora de postar alguma informação na rede. Para os casos de violação de privacidade e ofensa pela internet, a Justiça costuma aplicar o Código Civil e as ofensas podem ser consideradas como dano moral. No Distrito Federal, uma mulher foi ofendida por um conhecido no Twitter. As mensagens negativas foram parar na Justiça. Comentários muito agressivos com relação à honra dela, com relação até mesmo à vida sexual dela. O fato é que rompeu o equilíbrio psíquico dela, ela teve uma abalo moral, ela andou muito, chorava, eu lembro quando me procurou, chorava muito, ou seja, estava realmente muito abalada. De imediato, a Justiça do Distrito Federal concedeu uma liminar, obrigando que o ofensor retirasse todas as mensagens sobre a vítima da internet e determinou que ele não poderia postar mais nada sobre a autora da ação até o resultado do processo, sob pena de multa diária de R$ 500. Recentemente, a 4ª Vara Civil de Brasília confirmou a liminar e ainda mandou que o homem pague R$ 15 mil de indenização por danos morais à mulher. Bom, para começar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Doutor Rafael, quando uma pessoa posta uma informação errada, que pode causar sérios danos a uma pessoa, de que forma que ela é responsabilizada? Bom, na verdade, sim, essa informação sendo ofensiva, muito mais às vezes do que um erro, simplesmente, ela causando esse dano à moral do ofendido, ela pode responder civilmente, né, como a própria reportagem esclareceu, que seria a indenização. Ela vai pagar alguma quantia para tentar buscar reparar esse sofrimento. E também, eventualmente, dependendo do tipo da ofensa, vai responder criminalmente, com os crimes de difamação, são os crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia. Né? E que isso até acaba sendo agravado quando é feito pela internet, porque o meio facilita a propagação da ofensa. Diferente de quando faz numa praça ou num ambiente mais restrito, em que o dano, às vezes, nem é tão grande assim como é quando é feito na internet, que a gente não tem controle sobre onde isso vai parar, sobretudo quando postam vídeos e fotos. Doutor Marcelo, é cada vez mais frequente essa história da gente não ter o controle sobre onde vai parar, né? As pessoas pensam isso antes de postar alguma coisa na rede? Sim e não. Na verdade, a internet é um território muito mais livre, que permite muito mais personagens, personalidades, ficções, máscaras. A internet, ela enseja uma criação de personagens fictícios e de uma liberação, seja da libido, de verdades escondidas pelo anonimato da rede e pela não presença física. Então, também precisa ser um pouco relativizado, justamente por causa desse contexto, desse novo modo de comunicação, esse tipo de situação, e obviamente que pode incorrer em ofensa. O que é mais preocupante, eu vejo, é a questão de crimes de ódio, que realmente é uma coisa gritante e que pode chegar até a barbaridade, como tem se visto ou se vê ocasionalmente. Doutor Rafael, agora é diferente, por exemplo, se uma pessoa comum posta uma notícia errada, posta uma informação que causa danos, e uma pessoa, um jornalista, por exemplo, que tem a profissão regulamentada tudo certinho, a punição é diferente? A responsabilidade é diferente? Não, na verdade, a responsabilidade é a mesma. Quem causa dano a outros, independente de se está no exercício de uma função ou não. A diferença, talvez, que possa surgir daí, é da responsabilização do veículo de imprensa que está envolvido. Ou seja, se for uma grande empresa de televisão, uma empresa de mídia e que o seu jornalista, no exercício da sua função, cometa um ato ofensivo, a empresa pode até responder junto, porque ele estava ali, ela vai responder pelo ato do seu funcionário. Agora, ele fora do exercício da profissão, ele também, se ele cometer o mesmo erro, ele também vai sofrer. As penas para ele vão ser as mesmas. Em relação a responder indenização, sim, nós acrescentaríamos um responsável, que seria o próprio o patrão, vamos dizer, que seria a empresa na qual ele trabalha. Doutor Marcelo, agora quando a gente fala de responsabilidade de informação, sempre vem à memória o caso da Escola Base de São Paulo, em que os donos foram acusados de molestar sexualmente crianças no horário de escola e depois ficou provado que não era nada daquilo, mas a vida da família já tinha sido destruída. Hoje, com a internet, seria muito pior?
De fato, o que aconteceu foi criminoso, foi condenado, foi julgado, foi tipificado criminalmente. Houve uma compensação, houve uma sanção e houve também a obrigatoriedade de se publicar a nota de desculpa, enfim, ter uma retificação das notícias dadas. A internet teria outros efeitos, né? Possivelmente teria um aprofundamento, chegaria em locais que não chegaram, porque os compradores de jornal são muito menos do que os que acessam a internet, mas também isso foi fartamente divulgado em meios de comunicação de massa, como televisões e rádio. Então, teria uma outra tipo de consequência, ficaria talvez muito mais engendrado em vídeos que são, em muitos casos, irremovíveis, não saem de lá, vão ficar. E por outro lado, poderia ter uma resposta mais rápida, poderia ter testemunhas, poderiam ter outros atores que teriam mais espaço para se manifestar e contestar muito rapidamente as informações colocadas nos meios de comunicação centralizados ou nesse antigo modelo de comunicação que é representado pela televisão e pelo rádio. E casos como esse, doutor Rafael, servem de exemplo para que se tenha mais cuidado com a informação? Sim, eu acho que hoje, nessa era de utilização maciça da internet, tem que ter muito mais cuidado com essa divulgação de boatos, de notícias falsas ou até de acusações. Acho que o trabalho jornalístico, é óbvio, tem que ser valorizado, nós precisamos isso como um meio de exercício legítimo da democracia, mas tem que ser informação exclusivamente jornalística, aquela que traz os dois lados, que traga uma visão mais apropriada e aprofundada sobre o tema. O problema quando nós estamos na internet é que uma notícia que seja mal preparada, ela vai ser modificada, muitas pessoas vão começar a comentar e o pior de tudo, é que isso fica, né? Naquela época, o fato de não ter internet, ou que não tinha esse uso que nós temos hoje da internet, a informação, por mais que pudesse ser transmitida num rádio, numa televisão, ela passava. Então, se eu comentasse com você, olha, você viu o caso da escola base ontem? Ah, não vi. Então, a pessoa não vai procurar mais para saber. Hoje, você viu? Não vi, mas antes mesmo de responder se não viu, ela já vai consultar no mecanismo de busca para saber aquela notícia e vai fazer um juízo de valor, porque poucos vão procurar o que aconteceu de verdade. E a notícia que corrige o problema, ela é muito menos vista do que a notícia danosa. A gente tem até um exemplo mais recente, bem mais recente, de uma senhora no Guarujá que foi confundida com uma sequestradora de crianças, teve a foto postada numa rede social e foi espancada por populares. Esse caso também mostra o quanto é grave a pessoa se basear em informações falsas, não é mesmo? Como a gente tem um monte de informações, de fontes diversas hoje na internet, as pessoas ainda não têm um cuidado de separar aquilo que é realmente verdade ou que é de uma fonte verídica. E não que isso justifique nenhum tipo de violência, mas eles nem sequer fazem questão de ver se a fonte é fidedigna. Nós vemos isso muito em campanhas eleitorais, né? E que qualquer um hoje pode produzir informação e as pessoas replicam como se aquilo fosse a maior verdade do mundo, né? Não tem o cuidado. Então, as pessoas não têm o cuidado de verificar a veracidade. E a partir do momento elas ficam apaixonadas e passam a produzir ofensas, como a chegar nesse ponto de violência, que aí já é um caso que não é um problema de tecnologia, é um problema social, né? Que é um problema, um absurdo mesmo, porque isso poderia acontecer numa região menor, num bairro pequeno, sem internet, que a pessoa comentasse no barco fulano ali que era o sequestrador, poderia ter acontecido o mesmo tipo de violência. O que teve maior gravidade foi, talvez a maior velocidade no fato de ter acontecido, foi ter o uso da internet. Talvez agilize esse tipo de acontecimento, ou talvez os torne mais comuns, infelizmente, do que sem o uso da tecnologia da informação. Pois é, doutor Marcelo, o doutor Rafael falou aqui que é um problema social. O que leva as pessoas a entrarem numa onda de violência, como nesse caso? Sim, há alguns conceitos, até além da sociologia, né, no caso mais ligado à psicologia social, que chamam, por exemplo, esse efeito lá do Guarujá, chamado efeito de manada, né, de quando um ou outro que tem papel de liderança, vários vão atrás. Então, foi muito tipificado em termos conceitual dessa maneira. Acho que o doutor Rafael tocou dois assuntos muito importantes. A primeira, também relacionada à questão que foi vista no interior, no litoral de São Paulo, que é justamente, são setores historicamente estigmatizados, como setores minoritários, como negros, como mulheres negras, como setores de religiões de afrodescendência, religiões populares, que são historicamente vitimizados e vítimas de muito preconceito, de rebaixamento de salário, de uma série de violências, em que isso acaba sendo reforçado.
Agora, doutor Rafael, voltando a falar de informações de uma forma geral. Muitas vezes a pessoa posta um vídeo, não em uma plataforma específica, mas repassa por um outro amigo e aquilo acaba sendo um viral na internet. Ela também pode ser responsabilizada nestes casos? Olha, nós estamos no Brasil experimentando as primeiras decisões em que condena quem compartilha. É claro que não é qualquer tipo de compartilhamento, não é qualquer tipo de conteúdo, como quase tudo no direito, nós temos que analisar o caso concreto, específico. Mas uma ofensa que alguém, vamos um exemplo mais que tem esse caráter mais viral, né? Ou seja, que as pessoas começam a replicar uma foto, um vídeo, vídeos pornográficos, que as pessoas passam isso para frente com uma facilidade, como se ela atestasse o que a pessoa original fez, a pessoa que postou originariamente, ela estivesse correta e ela atesta, eu confirmo e também concordo com aqueles termos. E é por isso que temos já algumas decisões e que condena quem compartilha também. Por que nós não temos tantas decisões contra quem compartilha? Porque é praticamente impossível você ingressar uma vez com uma ação, colocando no polo passivo daquela demanda todos aqueles que compartilharam conteúdo ofensivo. Você não torna-se até inviável o processo judicial até você esperar citar tudo. Então, geralmente, se busca o autor originário. Mas aí é o lado daquilo que a gente vem falando. As pessoas não verificam as fontes, geralmente ele se fala, olha, fulano roubou, ele simplesmente já sai compartilhando para as outras, olha, viu, fulano disse isso. Mas como você não verifica? Porque eu acho que isso não é uma questão de preocupar com a condenação criminal, é uma questão mesmo de não espalhar boatos, é uma questão de caráter, é uma questão de educação. Você tem que um mínimo de prudência. Agora, só para a gente encerrar aqui, doutor Marcelo, se a pessoa se expõe no meio da rua, num local público, e é filmado, e isso é repassado, ela tem o direito também a questionar esse vídeo ter sido compartilhado ou essa fotografia ter sido repassada? Sim, numa sociedade livre e democrática, qualquer coisa pode ser questionada. Agora, se isso pode ser tirado, depende do fato em si, do que é mostrado, do que é revelado, o que não se quer mostrar. E também tem o outro lado nesse mundo mais livre, mais democrático. Por que se não se quer revelar algumas coisas que poderiam ser reveladas? Então, eu acho que uma das coisas que a justiça ela passa também a assumir também um papel é da simetria. Né? Quer dizer, é buscar olhar simetricamente o lado, quer dizer, o que se quer ocultar. Né? Porque às vezes a internet, ela, em muitos momentos, é uma caixa de ressonância. Os meios de comunicação, eles projetam algo que existe anteriormente ou externamente. Ela também não pode ser culpabilizada da responsabilidade do que ela não pode arcar com um tanto. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Fórum, que hoje trata sobre a responsabilidade da informação. Doutor Rafael, a gente terminou o primeiro bloco aqui falando de vídeos que são postados, viralizados na internet. Se um jornalista usa esse vídeo como base para uma informação que ele vai repassar sem checar direito a fonte, ele pode ser responsabilizado? Olha, eu acho que tem que saber como que ele coloca essa notícia, né? Isso é cada vez mais normal que eles busquem no Twitter de uma personalidade, uma informação ou um vídeo que tem ali uma certa repercussão, buscar para pautar a matéria jornalística. Agora, como que ele coloca isso é que é a arte, né? E a prudência que ele tem que ter. Ele atestar, olha, fulano cometeu isso conforme vídeo postado em redes sociais, ele está atestando aquilo como veracidade. Agora, dizer que há um vídeo, né, sem colocar ali um lado pessoal, uma opinião pessoal sua, sem colocar como uma verdade uma verdade, eu acho que é um direito que se tem de transmitir às pessoas aquilo que acontece no meio, que não é um meio separado da sociedade, é um meio, então tudo é notícia, né? É notícia numa rede social, ela é notícia propagada na televisão, nos jornais impressos, naturalmente. Hoje é essa convergência, não tem como mais separar um meio do outro. Então, cada vez isso vai ser mais visto. Agora, a prudência é que tem que tomar conta do jornalista, em saber realmente fazer essa reportagem de uma forma menos ofensiva possível. Né, e até colocando os fatos como eles são e não interpretando. Doutor Marcelo, e o provedor, ele também pode ser responsabilizado por informações que estão ali hospedadas? O Marco Civil da Internet, que foi há pouco votado, foi um grande construto reconhecido internacionalmente, porque garante a chamada neutralidade da rede, traz também isso como um princípio, que os provedores não têm responsabilidade.
né? Os provedores eles têm a obrigação de retirar aquelas informações quando a justiça, quando o juiz pede para assim ser retirado, né? Então, eventualmente há casos, há algumas brechas na lei, isso está sendo construído, é muito recente, foi esse ano, em que, que pode ser caracterizado algum tipo de conteúdo diretamente solicitado ao provedor. Só que isso é uma quantidade muito menor, coisa muito específica, e não há ainda pacificação, não há consenso. Em geral, o que é muito proveitoso se dá via o Poder Judiciário, via o juiz, via o juizado, via a Justiça. Doutor Rafael, nós estamos falando aqui sobre o direito a informar, mas tem também o outro lado, o direito ao esquecimento. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que isso funciona. Na verdade, o direito ao esquecimento ele está muito noticiado recentemente por conta de uma decisão na União Europeia em que um sujeito que tinha uma dívida, ele pagou essa dívida, não fazia, parece que o imóvel dele tinha sido mandado a leilão, e essa informação ela se perpetuou na internet, foi um fato ocorrido no passado, mas que continuou ali nos provedores, e ele buscou então essa remoção. Primeiro, contra o provedor de origem, o que muito não se noticia, porque vamos noticiar o resultado que eu chego lá agora. E ele tentou primeiro no provedor de origem, não conseguindo lá, é que ele foi buscar diretamente com os mecanismos de busca. O direito de esquecimento é você ter a sua dignidade de alguns fatos que não têm mais relevância para a sociedade, e aí nós temos que tomar muito cuidado quando dizer isso, e é por isso que eu acho que sempre tem que ser um juiz que tem que analisar, para ter essa diferença, esses fatos precisam ser, de certa forma, esquecidos. Casos mais evidentes e que já existiam muito antes da internet são os casos de condenações criminais. A pessoa foi condenada, ela cumpriu sua pena ou teve a pena extinta, ela tem direito ali a seus dados, os registros serem apagados ali ou não serem mais noticiados, né? Para que ela possa efetivamente, se ela cumpriu a pena, ela não tem mais a razão de ser, de se continuar sendo punida pela sociedade. Até mesmo para questões de emprego, buscar novas colocações, ela precisa ter esses registros apagados. E lá na União Europeia, então, entendeu-se que esse mecanismo de busca, a simples solicitação da parte que se sentisse ofendido ou achasse que os dados ali eram defasados ou dados não atingiam mais o propósito inicial, ela podia solicitar a remoção do link. Ou seja, eu deixo a notícia no provedor de origem, mas eu peço a remoção do link do provedor de busca. Então, foi uma questão que se remetia ao judiciário, mas então se passou a obrigar a esse mecanismo de busca para os cidadãos europeus que providenciasse a exclusão de determinados links mediante simples solicitação, né, das partes interessadas. No Brasil também nós temos direito de esquecimento, também relacionado ao direito civil. Como foi reconhecido que o direito ao esquecimento na era da informação é uma das formas de tutelar a dignidade da pessoa humana também. Agora, tudo isso tem que ser analisado quando nós não estamos ferindo o direito da liberdade de expressão, nós não estamos também tirando um direito de buscar o acervo histórico, fatos são relevantes para o próprio desenvolvimento da sociedade, mas tem que haver essas ferramentas. Agora tem que ser um juiz que tem que analisar e verificar se ponderar os direitos em conflito. E quem teria direito a esse esquecimento? Qualquer pessoa que se sentir ofendida ou prejudicada por um fato que circula na internet, ou tem que se tomar muito cuidado até para não atacar, para não se desfazer da história e da memória, como disse o doutor Rafael? Claro, isso é muito importante. Em primeiro lugar, o acesso à justiça. Isso é o mais importante. Quer dizer, o acesso ao direito, o acesso à justiça, ele deve ser garantido a cada cidadão ou cidadã. Então, isso é o mais importante. Já o julgamento, se aquilo vai ser preservado, se aquilo pode ser, se aquilo é justo socialmente, individualmente, preservando a pessoa humana, a dignidade do indivíduo, quem deve julgar realmente a aplicabilidade do direito realmente é o juiz, a juíza. E os tribunais têm sido muito procurados, doutor Rafael, com pedidos de direito ao esquecimento? Sim, na verdade, tem feito, depois dessa decisão da União Europeia, tem muita confusão na justiça em relação a tudo hoje é direito ao esquecimento. Então, você pediu a remoção de uma ofensa num provedor de redes sociais, por exemplo, virou como garantido o direito ao esquecimento. Não, isso é remoção de conteúdo de uma ofensa de um ato ilícito. Tem uma diferença que é bom esclarecer. O direito ao esquecimento, ele é aquilo com fatos do passado em que não necessariamente, ou seja, por uma condenação criminal ou para preservar a dignidade da pessoa humana, não tem mais razão de serem propagados. E mais ainda, esse direito ao esquecimento que vem sendo discutido, ele é ainda mais apropriado quando nós estamos falando de supressão de links, ou remover links dos buscadores.
Então, essa discussão que está hoje na União Europeia e em todo o mundo é muito mais para até que ponto se pode remover os links dos buscadores. Ou seja, nós preservamos a fonte de origem, mas nós removemos os links. E por que isso se discute? E eu tenho entendimento de que isso precisa ser melhor trabalhado, a discussão. Porque esses buscadores, embora a justiça em alguns casos tenha entendido que eles apenas indexam o conteúdo que está na internet, eles não fazem isso simplesmente. Eles tratam esses dados, eles coletam essas informações e aí expõem num ranking que ninguém sabe como que funciona. Então, talvez alguns casos, né, e claro, alguns casos, nós teríamos que suprimir realmente esses links por conta da exposição que a própria ferramenta dá a um ato da pessoa que não é talvez aquele mais importante da vida dela ou que talvez já não tenha mais razão de ser justamente. Mas por isso que é importante que isso tudo seja analisado pelo Poder Judiciário. Agora, algumas pessoas questionam e dizem que pode ser considerado como uma espécie de censura. O que o senhor acha disso, doutor Marcelo? Eu acho que o doutor Rafael justamente entrou em pontos que são cruciais, porque vão além do indivíduo, que também é fundamental, mas são questões sociais. O que se tem visto proliferar cada vez de forma mais grave, perigosa, até para a própria existência da liberdade e, em última consequência, da sociedade humana, são remoções de grandes corporações, de grandes governos, de estados muito poderosos, de conteúdos que eles não querem que sejam mostrados e que foram por empresas jornalísticas, por indivíduos, por blogueiros jornalistas ou por cidadãos. Isso realmente é muito perigoso. Isso tem acontecido bastante nas redes sociais, inclusive em órgãos de comunicação conceituados, têm sido realmente retirados. Isso é algo muito grave. E o outro lado, e aí para vocalizar, responder mais precisamente a sua pergunta, existe também, por outro lado, fazendo um contraponto dialético a essa grande onda de liberdade e democratização que a internet contribui, é uma política do medo, né? De mais medo, de mais restrições, mais limitações. Então, por um lado, como o doutor Rafael colocou, sim, justiça, mas também, por outro lado, bom senso e ética dos profissionais, dos atores do direito, dos operadores de direito, de orientar também o possível cliente para que tem coisas que são não inaplicáveis ou inapropriadas, propriamente dito. Eu acho que a gente não podemos ter essa linha que foi superada já há algum tempo na história, que é essa política do medo. Isso é muito perigoso para a sociedade, na verdade. E bom senso também sempre na hora de passar uma informação adiante, não é mesmo, doutor Rafael? Tem um ponto importante, que é a questão da relevância do mecanismo de busca, que, por exemplo, hoje que nós tivemos se a gente tiver uma informação de alguém que cometeu um crime, vamos colocar esse caso da escola de base, e que foi publicado por um veículo de informação tradicional, vários blogs replicam essa notícia. É uma questão até de direitos autorais, que é para outro momento. Mas eles replicam essas notícias. Quando ele replica uma notícia que está originada em uma primeira fonte, que vamos dizer que seria mais fidedigna, essa notícia ela começa a se tornar relevante. E aí é o que nós precisamos discutir mais sobre a responsabilidade desses mecanismos de busca. Porque a partir do momento que torna-se mais relevante, a pessoa pode postar o quanto quiser positivo, que aquela informação negativa, como foi replicada por vários blogs, ela vai aparecer nas primeiras páginas. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui, esclarecemos bastante pontos. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com o advogado Rafael Fernandes Maciel e com o sociólogo Marcelo Barra. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!